Pai, eu quero te louvar por essa noite, quero te louvar por esse dia que o Senhor já preparou. E eu creio, papai, que mais uma vez a tua glória vai se manifestar no nosso meio como igreja. Eu te peço, Senhor Deus, que de fato, papai, os altares sejam restaurados nessa noite. Papai, que as pessoas saiam deste lugar cheias da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Para me pregar o que eu vou pregar para você hoje, eu preciso que você entenda algumas coisas. A Bíblia fala que Deus separou um povo, o povo de Israel, para chamar de seu povo, ok? Todo mundo sabe disso? Quase todo mundo, né? Mas quem não sabe agora sabe. Deus chamou o povo de Israel para chamar de seu povo. Esse povo, ele, desde a formação dele, do início, dos chamados patriarcas, começou com Abraão, Isaac, depois Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Esse povo começou a andar diante da presença de Deus e ter o cuidado da parte de Deus em tudo em que faziam. Todas as vezes que esse povo andava debaixo de obediência, diga comigo, obediência, eles tinham a mão de Deus sobre eles. O cuidado da parte do Senhor estava sobre eles em todo o tempo. A Bíblia fala que esse povo chegou um tempo que ele começou a ter relacionamento com outros povos, povos que adoravam a outros deuses. E no período em que eles começaram a ter esse tipo de relacionamento, esse povo automaticamente começou também a idolatrar a outros deuses. Esse começou o período onde que Deus fazia com que o povo de Israel era entregue nas mãos dos inimigos, por causa da idolatria. Eles se esqueciam que tinha um Deus que zelava pela vida deles e começavam a adorar a outros deuses, a algumas estátuas, aos deuses dos persas, dos gregos e por aí vai. Algo muito interessante é que na Bíblia nós vamos perceber algo, que Deus chega um momento que o povo pede por rei. Deus levanta Saul, logo depois Saul, ele se rebela contra Deus, ele não escuta a voz de Deus, ele faz o que desagradava ao coração do pai. A Bíblia fala que Saul é destituído da sua glória, ou seja, o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele, mas estava sobre Davi. Davi foi um rei que reinou com sabedoria, discernimento da parte de Deus. Teve uma mancada quando ele teve um relacionamento fora do casamento com uma mulher de um dos seus soldados. A Bíblia fala que esse relacionamento gerou maldição sobre a vida de Davi e sobre a sua descendência. Com essa mulher, Davi teve, com Betseba, Davi teve um filho, ela engravidou, e o primeiro filho, filho do pecado, né? Ele morreu. Só que depois ele tomou Betseba para a sua esposa e nasceu mais um filho, chamado Salomão. Todo mundo já ouviu de Salomão aqui? Estou tentando traduzir tudo aqui, porque senão eu vou longe aqui. A Bíblia fala que Salomão governou Israel com sabedoria, discernimento. Porém, Salomão ele se perdeu também em idolatria porque ele teve muitas mulheres. Mais de 1000. O bicho era tinhoso, né? Mas enfim, nasceu os filhos, e 2 filhos de Salomão, um filho de Salomão, Roboão, assumiu o reino de Israel assim que Salomão morreu. A Bíblia fala que Roboão, ele administrou, reinou sobre Israel de uma forma ruim. E nisso, dentro das tribos, porque Israel era composto por 12 tribos, diga comigo, 12 tribos. E aqui você está vendo na frente do altar, eu acho que quem está lá no canto não está enxergando direito, ou lá no canto, mas aqui na frente, nós temos 12 pedras. Essas 12 pedras representam as 12 tribos de Israel. Amém? Está fazendo sentido aí para você? Glória a Deus. A Bíblia fala que Roboão, então, teve uma má administração como rei. E dentro do reinado dele se levantou uma rebelião através do seu irmão Jeroboão, que também era filho de Salomão. E Israel se dividiu em 2
países, duas nações, o reino do sul e o reino do norte. Amém? Ou seja, Israel foi dividida. No reino do norte, ficaram 10 tribos. Quantas tribos? 10 tribos. No reino do sul, ficaram 2 tribos. Judá e Benjamim. Ok? E as outras 10 todas no outro reino do norte. Jeroboão, o irmão que se rebelou contra o rei que estava, ficou com ele 10 tribos. E no reino do norte se chamou Judá. No reino do sul, perdão, obrigado. No reino do sul se chamou Judá. E no reino do norte se chamou Israel. Ok? Ficou claro, meio que por cima, o que eu falei aqui? Deu para entender? Duas nações divididas por 2 irmãos, a nação de Judá e a nação de Israel, o reino do sul, o reino do norte. E algo que me chama muito a atenção é que no período dessa divisão, Deus parou de falar com o povo. Ou seja, quando eles se dividiram, tinha profeta do reino do norte e tinha profeta do reino do sul. Ok? Só que nenhum profeta ali era relevante o bastante, ao ponto do povo os respeitar. Não existia naquele tempo profetas relevantes. E a Bíblia fala que a voz profética no reino tanto do sul quanto do norte selou. Ou seja, Deus não falou mais com o povo. Deus não respondia mais o povo. Por quê, pastor? Porque com o passar do tempo, o reino de Israel, ele trocou de rei. Até chegar um cara chamado Acabe. Diga comigo, Acabe. Acabe se tornou rei de Israel. E a Bíblia fala que quando ele se tornou rei de Israel, ele foi buscar uma esposa. E ele buscou essa esposa fora do território de Israel e fora do território de Judá. Ela era uma mulher que não estava dentro do povo de Deus, ok? Chamada Jezabel. Geza, como assim diz alguns crentes hoje em dia. Se você for chamado de Geza, irmão, é o pior palavrão que um crente pode te dar. Está repreendido, né? Mas tudo bem. Essa mulher, ela chega dentro do reino de Israel e ela traz todos os ídolos que ela adorava na terra dela. Todos os deuses que ela adorava na terra dela, ela traz para Israel. E junto com esses deuses, ela trazia profetas de Azerá e de Baal. Os deuses que ela adorava eram Baal e Azerá. Ela trazia profetas que vinham da terra dela para Israel para profetizar em nome desses deuses. Só que tinha algo pior. Isso aqui é novo para a galera que estava de manhã. Tinha alguns profetas de Deus que se convertiam a Baal e a Azerá para não ser morto. Aí a Bíblia diz que essa mulher, todos aqueles que concordavam com ela, ela alimentava. Ela dava alimento. E esses profetas comiam da mesa da rainha, comiam da mesa do rei, se alimentavam dos banquetes do rei. Irmãos, era cômodo para esses caras. Por mais que você vai entender depois que não foi tão bom assim, mas para eles estava cômodo. Vocês desligaram a parada aí, começou a ficar quente. Eu não sei se é só comigo aqui não, hein? Rapaz, eu acho que tem que ligar o negócio aí, varão. Não vai abafar aqui. A Bíblia fala então que esses profetas vêm para Israel. E chega um ponto em Israel, e é esse o ponto importante que eu quero que você preste atenção. Chega um ponto em Israel em que o povo não conseguia distinguir qual era a voz de Deus, quais eram profetas de Deus e quais eram profetas de Baal. Existia no meio da comunidade muitas vozes. E não se tinha direcionamento de qual era de fato a voz de Deus. Até tinha profetas do Senhor,
mas eles não se tornavam relevantes. Automaticamente, a voz de Deus, ela era silenciada. Ou seja, no período de Acabe, Israel vivia um tempo em que a voz profética era calada, era silenciada. Silenciada porque não tinha? Não, silenciada porque tinha muitas vozes. E dentro do povo de Deus, não tinha nenhum profeta que se destacasse e que fizesse algo sobrenatural. Não tinha no povo de Deus nenhum profeta que tomava por coragem fazer algo fora da curva. Todos eles continuavam profetizando, continuavam falando, mas não tinha distinção. Por quê? Porque não tinha alguém que se destacasse no meio. E a voz profética era calada. A Bíblia fala, aí eu quero dar uma pausa no livro de 1 Reis, e eu quero ir para o livro de Joel, aonde Joel, o profeta, começa a profetizar para o povo o grande dia do Senhor. Quando Joel ele profetiza, ele diz assim: olha, eu restaurarei os anos consumidos pelo gafanhoto. Vocês profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Meu irmão, os velhos sonharão, os jovens sonharão, os velhos terão visões e por aí vai. Só que no grande dia tem algo que me chama muita atenção. No grande dia do Senhor, no capítulo 3, versículo 16 de Joel, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém bradará a sua voz. A terra e o céu tremerão. O Senhor, porém, será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Quando o leão ruge, não existe voz profética que fica calada. Não, você não entendeu. Quando o leão ruge, a voz profética vem para fora. Quando o leão ruge, aquilo que não tinha mais esperança no povo de Israel, volta a ter esperança. O povo que andava em trevas, diz Isaías, viu uma grande luz. A luz brilhou sobre a terra. João diz, ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas para todos aqueles que o aceitaram, deu direito de serem filhos. Entenda algo, quando o leão ruge, a voz profética aparece. E eu creio que o leão vai rugir nessa noite. Não, tem alguém que está entendendo aqui. Jesus, faz alguma coisa, tem alguém que está entendendo. Eu creio que o leão vai rugir nessa noite. Posso ouvir um amém? Então a gente percebe, vamos agora entrar na palavra de fato. No livro de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ver algo que nos chama muita atenção. Nós vamos ver alguém aparecendo na Bíblia pela primeira vez. Um homem cuja qual ele não se fala a linhagem dele. Olha o que a Bíblia está dizendo, 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Eu falei hoje de manhã e vou trazer novamente. Não existe essa localização Tisbe. Alguns historiadores hoje tentam justificar, mas teólogos sérios, pesquisadores sérios, não encontram este lugar. Não sabe de onde que é este lugar. Mas chega um homem chamado Elias de Tisbe. Que lugar é esse? Que território é esse? Um homem sem lastro? Um homem sem descendência? Meu Deus, tem alguém que vai começar a entender. Um homem sem descendência, sem lastro, sem passado, aparece. Elias aparece, e na maioria da palavra, quando se apresenta um homem, se apresenta esse homem como fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano. Por quê? Para dizer que ele tem um passado, ele tem uma linhagem, ele tem uma história. Mas agora a gente vê Elias aparecendo no meio de uma crise,
no meio de uma guerra, no meio em que a voz profética era calada, sem histórico, sem lastro, sem nada. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando Deus quer restaurar a voz profética, Ele não está preocupado com o que está atrás. Ele está preocupado com o que vem na frente. A voz profética aponta destino, não revela passados. Ah, você não está entendendo. A voz profética aponta destino, aponta para o futuro. Não revela CPF, irmão. Para impressionar ninguém. A voz profética te prepara o caminho. A palavra profética é uma ponte entre o que não existe e o que passa a existir. Entre o que era impossível e o que se torna possível. Tem alguém que está começando a entender, irmão, nessa noite. A palavra profética cria aquilo que não existe. Quando Deus libera uma palavra profética na terra, aqueles que estavam sem esperança começam a ter esperança. Mas a Bíblia usa esse homem sem lastro, sem passado, sem histórico, sem nada, para mostrar para mim e para você que quando ele quer mudar a história de alguém, quer mudar a realidade de alguém, quer mudar a realidade de um território, ele não está preocupado com o passado de ninguém, mas ele está preocupado com quanto essa pessoa está disposta a ser usada. Por isso que Deus pode mudar a tua história por completo hoje. Ah, você não está entendendo. Por isso que Deus pode mudar a tua história por completo hoje. Pode te dar um novo destino hoje. Pode te dar uma nova roupagem hoje. Amém? A Bíblia fala que tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, Elias disse a Acabe, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias diz o seguinte, olha só, através da minha palavra, da palavra que sair da minha boca, vai ser o direcionamento de chover ou não chover. Irmãos, fez seca. Parou de chover. Imediatamente. E algo muito interessante é que a Bíblia fala que Elias, ele é alimentado por corvos. Olha só, versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para lhe alimentar lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde. E ele bebia a água do riacho. Top. Sendo bem alimentado, bebendo a água do riacho, está tudo certo. Até que Deus não mande ele fazer outra coisa. Esse cara sem lastro. A Bíblia não vai falar de uma família dele específica. Pode ler a história, você não vai encontrar isso. O cara está sem lastro. Mas ele é uma voz para Israel. Você até hoje pode ter chegado aqui esquecido, ninguém tem te notado. Mas se Deus quer usar a tua vida, irmãos, você diga, eis-me aqui, que o Senhor vai começar a usar a tua boca, vai começar a usar teu corpo, vai começar a usar a tua vida. Ah, ninguém me notou. Deus te notou. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo, irmãos. Posso ouvir um amém? Só que algo muito interessante é que quando Israel entrou nessa confusão de muitos profetas de Baal, muitos profetas de Deus, algo aconteceu em Israel. O altar do Senhor, que altar, pastor? O que é esse altar? O altar era o lugar onde o povo de Israel levava as suas ofertas. As ofertas de sacrifício, eles semeavam bois, semeavam cordeiro, semeavam ovelha, semeavam animais. Para que existia um altar? Esse altar era uma resposta do povo para Deus, para que Deus os respondesse. Olha só, o altar estava lá, a oferta era uma resposta do povo para Deus, e Deus dava a resposta dele para o povo. Correto? Amém? E Israel, enquanto andava nos tempos bons, sempre teve um altar.
Nos tempos que Israel era bem cuidada, sempre teve um altar. Se você ler a Bíblia, você vai ver que de Gênesis capítulo 12, faz isso em casa se tu achar que eu estou mentindo. De Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 22, você vai ver Abraão construir 6 altares. Aonde ele chegava, a Bíblia fala que ele construía um altar. Abraão, quando ele chegou ali, quando ele brigou com o anjo, lutou com o anjo, ele construiu um altar. Quando ele sonhou com a escada, ele ali construiu um altar. Todo lugar que Abraão entrava, pisava, e que ele sabia que era uma mudança de rota, uma mudança de vida, Abraão construía um altar. Ok? Então, para o povo de Israel, construir um altar e ter um altar era algo de extrema importância. Porque aquele lugar era um lugar consagrado aonde eles entregariam a sua oferta. Deus não aceitava oferta em qualquer lugar. Vou falar de novo. Tu não podia dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eu cometi um pecado, eu preciso entregar uma oferta, eu quero viver um novo tempo. Olha aqui, ó, eu vou cortar essa ovelha aqui, eu vou matar essa ovelha aqui, recebe a minha oferta. Não. Antes da oferta ser colocada, o altar precisava ser restaurado. Posso ouvir um amém? Está difícil entender essa palavra? Só umas 4 pessoas falaram, né? Então deve estar. Vou pedir de novo. Está difícil entender a palavra? Então você está entendendo. Glória a Deus. Amém? Então todas as vezes que o povo precisava entregar, eles precisavam ter um altar. Quem que preparava geralmente esses altares? Quem? Não. Os homens de Deus. Quem preparava o altar eram homens de Deus. Ok? Amém? Geralmente eram profetas. Todo homem de Deus era respeitado ao ponto do povo olhar ele restaurando o altar. E quando olhava para aquele homem de Deus restaurando o altar, sabia que ele estava restaurando o altar com a unção da parte do Senhor. Fez sentido para você agora? Então não era qualquer um que podia chegar e dizer assim, vou lá reconstruir um altar. Não, porque eu estou vendo aqui que não tem altar, então eu vou lá e vou construir. Não, precisava de um homem de Deus. Que homem de Deus? Homem de Deus validados por Deus. Que a vida dele demonstrava frutos. Posso ouvir um amém? Os homens de Deus tinham semblante da parte do Senhor. Isso aqui você vai ficar chocado. O rosto dos homens de Deus demonstravam que eles eram cheios do Espírito de Deus. Enquanto ela ia buscar, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu. Irmãos, isso aqui para quem estava de manhã, Deus entregou na hora aqui, tá? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição e depois de comermos eu e o meu filho, morreremos. Entenda algo. A condição de alguém que diz, vou comer o pão e depois vou morrer, você acha que é de alguém que estava em alta? Alguém que estava bem? Alguém que estava sobrando? Não, irmãos. Essa mulher já estava com fome. Ela já sabia que a condição física dela estava complicada. Essa mulher já sabia que a condição física dela e do filho era uma condição de fome. Ei, presta atenção. Ela diz, olha, eu vou para casa fazer um pão, comer com meu filho e depois nós morreremos. Porque a condição dela já era precária, irmão. Mas aí eu me pergunto, e eu te pergunto, por que essa mulher está nessa condição? Porque aquilo que ela tinha, ela sabia que era uma semente.
eu vou falar para vocês que tem bastante gente que não veio de manhã para falar para lá. Aquilo que a mulher tinha, ela não tinha comido ainda, mesmo com fome, porque ela sabia que aquilo era uma semente. Só ela não tinha entregado ainda. Por quê? Porque não tinha altar. A semente estava ali. O que faltava? Altar. E ela diz, eu vou aguentar até quando eu posso. Porque eu creio que Deus providenciará o altar. Eu vou aguentar até onde eu posso. Porque Deus há de providenciar o altar. Aí chega um homem. Um altar ambulante. Quando ela diz assim, olha, eu vou preparar, só tem um pouquinho, vou para casa, vou comer e morrer. Então, o altar ambulante, chamado Elias, disse para essa mulher. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu te disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha do cântaro não acabará. O azeite na botija não secará. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vocês agora vieram mais ligados, né? Vocês vieram mais ligados. Irmãos, vou fazer uma pergunta para você. Por que Elias tem a ousadia de falar para essa mulher, primeiro o pão para mim, depois para você? Por que Elias tem a coragem de dizer, primeiro o pão para mim, depois para você e para o teu filho? Nos dias de hoje, o pastor vai preso se fazer um negócio desse. Estou mentindo para você? Usurpador, ladrão e tudo mais. Mas Elias chega para essa mulher e diz assim, olha, eu sei que o que te faltava era altar. O altar chegou. Eu sei que o que te faltava era um altar para que a tua semente caísse na terra. O altar está aqui, prepara para mim. Depois você pode ter certeza. O dia que a semente cair no altar, na hora que a semente cair no altar, não falta farinha e não falta óleo. A voz profética chegou em Israel. Eu vou falar de novo, a voz profética chegou em Israel. O leão rugiu, a história mudou. Só que aqui, irmãos, a gente vê uma cena. A Bíblia diz, ela foi e fez conforme Elias dissera. Deste modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha do cântaro não acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Tem alguns pontos que chamam a atenção. Primeiro ponto, essa mulher honrou a voz do profeta. Na vida do profeta. Ela não tinha altar, mas ela descobriu um altar. Ela tinha uma semente, mas não tinha uma terra. Ela descobriu uma terra. Só que tem um problema. Só ela, em Israel, tinha percebido um altar restaurado. Só essa mulher. O povo ainda estava percebendo o altar de Israel em destroços. O povo estava percebendo que Israel estava sem um lugar para a semente ser lançada. Porque eu preciso que você entenda algo. Você pode não entender o que eu estou falando para você agora. Mas quem é espiritual, quem consegue ouvir a voz do Senhor, sabe o poder de uma semente. Eu vou falar de novo. Você pode não entender. Você que é novo, está vindo na casa agora, e na tua cabeça, que ainda não transicionou nessa parte,
você pode achar, é mais uma igreja, mais um lugar que um pastor fala de dinheiro. Eu não gosto que fale de dinheiro. Pelo amor de Deus, esse negócio de falar de dízimo, de oferta, de primícia. E eu respeito a opinião de cada um que pensa dessa forma. Posso ouvir um amém? Eu respeito a tua opinião. Tem pessoas que andam conosco já há 4 anos e ainda não transicionaram a mente. O que eu vou falar para você que está chegando novo? Tem gente que já escutou palavras sobre dízimo, oferta a vida toda e continua sendo infiel. Então eu não tenho problema com isso. Mas para aqueles que entendem, que entenderam, sabe o peso de uma semente sendo lançada na terra. Por que eu estou falando isso? Porque Israel entendia isso. Existe um povo que ele é 0,2% da terra, chamado povo judeu. O povo judeu, ele tem mais de 90% dos recursos da terra em suas mãos. Isso não te choca? Isso não te deixa chocado? 0,2% da população mundial possui em suas mãos 90% dos recursos da terra. Se isso não choca a gente, se isso não nos deixa intrigado, o que esse povo faz? O que esse povo faz? Como é que um país que é desse tamanho, Israel é isso aqui, é minúsculo. Tu olha para o mapa, Israel é um sopro, bota medo e temor na maioria das nações da terra. Como pode isso acontecer? Isso nunca te intrigou? Como é que Israel é cercado por inimigos? Ei, escute só. Israel é cercado por inimigos. Israel chegou a lutar em 4 frentes de batalha diferentes, se defendendo dos inimigos. E sempre saiu vencedor, até hoje. O Deus de Israel proveu o cordeiro, irmão. O Deus de Israel proveu o cordeiro para o altar, meu irmão. Oh, meu Deus, eu já estava me levando para outro lado aqui. Só que algo que chama muito atenção é que a gente volta para Elias. Elias está num período em que ele restaurou o altar da viúva. Aquela viúva semeou na vida do profeta e não faltou mais azeite e não faltou mais farinha. Ok? Isso para você ver o que é semear na vida de alguém. De homens de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quando você entende que existe alguém que é terra fértil sobre a tua vida e libera a palavra sobre a tua vida, sabe, você precisa entender esse princípio. Hoje de manhã eu lembrei algo aqui para o povo que estava aqui. Foi um culto para discípulos, para membros. Nós vamos fazer todo mês agora. E essa semana Deus me lembrou algumas coisas. Há um tempo atrás, Deus liberou uma palavra sobre o altar, sobre selarmos as palavras que nós recebemos. Quando nós entendemos que a palavra é para nós, que eu recebo essa palavra, eu selo. Sabe, e selar a palavra é de fato fazer uma oferta que me custe. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Só que a gente entrou, eu não sei se vocês lembram. Naquele tempo, foi o tempo que a gente viveu os maiores milagres da casa. Nós vivia coisas sobrenaturais na casa. De gente assim, de portas fechadas, fechando contratos, fechando negócios. A gente viveu coisas sobrenaturais há cerca de 2 anos atrás. Só que aquilo começou a se tornar normal. E quando a bênção começa a se tornar normal, o princípio começa a ser esquecido. Porque os olhos vão para a bênção e saem do princípio. E aquilo que nos levou a viver aquele tempo, por muito tempo foi esquecido. Eu estava falando hoje de manhã, poucas pessoas hoje selam uma palavra no meio do culto. Todo mundo fica esperando, eu vou ofertar na hora que o pastor falar de oferta. Irmãos, nós aprendemos algo. Se Deus fala conosco no meio de uma palavra, no meio do culto, a palavra é para mim,
eu não vou perder a bênção daquela palavra. E eu semeio. E aí, eu de manhã falei, por isso que eu falei para alguns aqui, vocês estão inteligentes, estão mais ligeiros agora, né? Estão entendendo. Por quê? Porque às vezes a gente precisa as pessoas precisam desenhar especificado para nós que Deus está soprando em um território. Eu quero profetizar na tua vida agora para você que entende. Deus vai te dar discernimento para você começar a ler território, aonde que a profecia está sendo liberada, aonde que a promessa está sendo liberada, a palavra está sendo liberada. E você não vai precisar mais ficar, mas será que se não vier falar comigo? Irmão, se o Espírito Santo já está falando, quem é o pastor para precisar falar também? Eu sempre falo isso, irmão. Se Deus está falando, será que precisa alguém ter que confirmar? Alguém é maior que Deus, daquele que fala contigo? Não, porque se o pastor falar isso, irmãos, se Deus está falando contigo, escute a voz dele, é melhor que a minha. Posso ouvir um amém? Só que daí nessa semana Deus falou assim, talvez a galera não está entendendo. É tempo de altar restaurado. É tempo de nós entregarmos a nossa melhor semente. Que talvez você ficou guardando. Eu não estou falando de dinheiro aqui agora, tá? Porque cada um entende a semente de uma forma, amém? Glória a Deus. Existe para a semente de alguns é dinheiro, para a semente de outras pessoas é recurso de outras formas. Mas enfim, eu creio que hoje de manhã Deus começou a restaurar o altar. E na hora que eu estava pregando aqui, eu falei, poxa, nós vamos restaurar o altar na casa. Por quê? Porque a gente vai abrir o livro agora em 1 Reis capítulo 18. Primeiro, aquela mulher teve o altar dela. Para ela, tudo certo. Não é verdade? Tu já viu alguém do teu lado sendo abençoado e às vezes você dizer bem assim, pô, eu queria a bênção que esse cara teve? Vocês não são tão santos assim. Você nunca viu uma bênção, alguém sendo abençoado dizendo assim, eu queria para mim. Irmãos. Não precisa tirar dele, mas eu queria também. Alguém já viveu isso? Vendo alguém ser curado e dizendo assim, caramba, eu também quero ser curado nessa área. Vendo alguém trocar de carro, porque Deus abençoou, abriu uma porta, e você olhar e dizer assim, pô, eu queria ver isso. Ou ver alguém entrando num relacionamento e você continuar solteiro. Não é nem encalhado, irmão. Eu ia piorar, mas vamos deixar quieto. Aí você olha, eu queria isso também, eu queria viver essa bênção. Irmãos, Elias até aquele dia tinha restaurado o altar para aquela mulher. Mas chegou o dia que ele restaurou o altar para a nação. Eu creio que até hoje algumas pessoas, nesses últimos tempos, estavam como aquela mulher. Estavam vendo o altar, entendendo, semeando e vivendo o seu milagre. Mas chegou o dia que Deus vai restaurar o altar para todo o povo. Eu vou falar só para o meio, irmão, porque vocês aí eu acho que não estão entendendo. Eu vou falar para esse povo que está no meio aqui. Chegou o dia de Deus restaurar o altar para todo o povo. Não, agora eu vou falar para vocês. Talvez você olhava Deus fazendo na vida do outro, chegou o dia que Deus vai começar a fazer na tua. Vou falar de novo para ver se você chegou no culto, amém? Chegou o dia que Deus vai restaurar o altar para todo o povo. Está fraquinho ainda. Meu Deus. Vou vir para esse lado aqui, ó. Chegou o dia que Deus vai restaurar o altar para todo o povo. Vou dar uma última chance, tá? Chegou o dia que Deus vai restaurar o altar para todo o povo. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Chegou o dia que hoje é o altar restaurado para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para as suas finanças, para as tuas emoções. Pastor, tu não sabe qual é a área. Eu não sei, mas Deus sabe. Então o altar vai estar restaurado para você. Pastor, tu não sabe aonde que eu preciso. Eu não sei, amigo, mas Deus sabe o que você está precisando. Ele sabe qual é a área que Ele precisa que você rompa, qual é a área que você precisa crescer. E o altar vai ser restaurado para todos.
Porque até aquele dia o altar foi restaurado para aquela mulher, mas chegou o dia que a Bíblia fala, Elias chega para o rei, sai daquele mornidão que ninguém estava entendendo. A Bíblia diz que depois de um longo tempo, no terceiro ano, 3 anos, presta atenção, quantos anos? Quantos anos Elias foi alimentado pela palavra profética? Quantos anos Elias ficou na terra daquela mulher? Porque a Bíblia fala que até que não choveu, continuou tendo azeite, continuou tendo farinha. Comida para Elias, para a mulher e para a sua família. Vocês leram comigo, leram? Amém? Então Elias ficou lá 3 anos. Passaram um longo tempo, no terceiro ano, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Todo mundo tem medo do rei. Todo mundo tem medo da rainha que está matando os profetas. Deus olha para Elias e diz assim, vai lá e te apresenta para ele. Resumindo, para mim não ter que ler tudo aqui de novo. Elias chega para Obadias, que era servo de Acabe, mas que servia a Deus, e diz para Obadias, olha só, diz para Acabe se encontrar comigo no Monte Carmelo. Diga ao povo que suba também ao Monte Carmelo. E diga aos profetas de Baal, que eram cerca de 450, e mais 400 profetas de Azerá, que suba também. Vão todo mundo. Ok? Tu pensa na treta. Tu já viu alguma treta? Já viu gente barraqueiro? Já viu? Tu pensa na treta o dia que esse cara fez isso. Eu fico imaginando os profetas de Baal dizendo, que, meu? Quem é esse cara aí? Nós vamos matar todo ele. Ô, mano, ó. Ouviu até funk. Um bom entendedor, boa palavra, meia palavra bate. Brincadeiras à parte. Misericórdia, funk, gente. Repreendido. Os caras, vamos lá, porque vai ter treta. 1 contra 900? 850? Nós vai massacrar esse cara. Eu ia dar uma piada, não. Tu não sabe de onde eu venho, mano. Eu conheço os manos. Era até de uma facção. Baals. Tu vai ver. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz. Então, Obadias foi encontrar-se com Acabe, versículo 18. Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel. Ó o rei com o profeta. Porque, irmão, tu pode estar com 850 profetas de deuses falsos. Porque Acabe sabia da história dele. Acabe era de Israel. Quando ele viu um profeta de verdade, ele tremeu na base, meu amigo. A coisa que ele falou é, você mesmo perturbador de Israel. Porque todo homem de Deus perturba aqueles que estão no comodismo. Todo homem de Deus é mal interpretado, irmão. Vou falar de novo. Tem lugar que o homem de Deus entra que ele não é bem-vindo. Até porque escuta as palavras dele. Você sabia que nós não somos muito convidados para ir nas coisas, porque as pessoas se sentem desconfortáveis? Ah, porque esse pastor vinha aí, a gente tem que andar tudo certinho. Eu já ensinei várias vezes, né? Seja de verdade, irmão, em todo tempo, que tu não vai ter problema com ninguém. Mas ele diz, é você perturbador de Israel. E Elias responde, não tenho perturbado Israel, mas sim você e sua família, e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel.
que se alimentam da mesa do rei. Israel era o povo de Deus, mas estava alimentando o profeta que adora outros deuses. Cuidado, irmãos, com a tua adoração. Cuidado para onde você destina a tua adoração. Porque às vezes você pode até estar em lugares confortáveis, igual esses profetas estavam, comendo na mesa do rei, mas se esquecendo do verdadeiro rei dos reis. Cuidado. Às vezes a gente está achando que viver tempos fáceis significa tempos de Deus. Se alimentar de algumas narrativas e algumas amizades significa Deus me honrando. Cuidado. Cuidado, porque esses profetas sentavam na mesa do rei, mas adoravam deuses errados, deuses falsos. Vamos continuar. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas do Monte Carmelo. A pergunta que eu te faço é: Acabe precisava ter convocado todo o povo para subir no monte? Respondam para mim. Por que ele convocou? Ele era o rei. Ele precisava ter ouvido Elias? Mas por que ele fez? Porque Acabe reconheceu quem era um homem de Deus. E ele sabia que quando Deus falava, precisava obedecer. Entenda uma coisa, tu pode até viver um tempo de desobediência, mas quando a verdade de Deus aparece, você se constrange. Você pode até viver um tempo onde que você não concorda com isso, não concorda com aquilo, mas quando a verdade de Deus aparece, você sabe o que é a verdade de Deus. Quando o Espírito Santo ministra no teu coração, não precisa ter 1 milhão de confirmação, você sabe que é Deus falando. Esse rei cresceu ouvindo os pais, ouvindo todo mundo, que existe um Deus que cuida de Israel. Quando ele viu um homem de Deus, ele precisou reconhecer que ali havia um homem de Deus. A Bíblia fala que Acabe então convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias apresentou-se a todo o povo, preste atenção nisso. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém Baal é, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Eu falei hoje de manhã, quando a gente fica diante de uma situação que nós precisamos tomar decisão, muitas vezes, ao invés de tomarmos parte, nós ficamos calados. Nós vivemos um tempo do Evangelho onde que muita gente quer ser provado, quer ter prova de que Deus está agindo. Nós estamos vivendo no tempo que estava enganado no tempo de Israel aqui. Não consegue definir uma voz verdadeira de uma voz falsa. Eu sempre falo uma coisa, irmão, você não precisa ficar acusando o falso. Basta ser verdadeiro que o falso se autodenuncia. Você quer ser um bom cristão, você não precisa atacar nenhum mau cristão. Seja um bom, quando você estiver perto, todo mundo percebe o que está certo e o que está errado. O mal não precisa, o mal ele se autodenuncia. Ele não precisa de boas pessoas ficar apontando para ele o tempo inteiro. Seja um homem de Deus, seja uma pessoa de Deus, que aqueles que não são, irmão, se autodenunciem, ponto final. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E a Bíblia continua. O povo não falou nada. O povo ficou em silêncio. Irmão, de verdade, a mesma palavra que Elias usou para o povo, eu quero usar para você hoje. De manhã eu não fiz essa pergunta, mas hoje, de verdade, escolha quem você quer servir. Se você quer servir ao Deus das Escrituras, sirva-o de todo o coração. Mas se você quer servir a Mamon, a Deus dos prazeres, das riquezas, do dinheiro, do próprio umbigo, decida hoje também servir Ele. Mas não fique titubeando entre dois deuses. Olhar para o Deus das Escrituras só para resolver teus problemas que você não conseguiu resolver por conta própria. Busque hoje adorar o Senhor de todo o teu coração, se você decidir isso.
Entregue a tua vida por completo a Ele, não fique titubeando entre um lado e outro. Irmão, de verdade, eu senti de falar isso agora. Deveria falar de manhã. Mas pare de adorar o Deus das Escrituras e adorar santo. Pare de adorar o Deus das Escrituras e ter imagem na tua casa. Porque Deuteronômio fala que nós não devemos adorar a nenhuma imagem. Ah, mas foi minha avó que me deu, meu pai que me deu. Irmãos, você é provado no conhecimento que você teve acesso. Cara, Deus tem falado comigo que tem crente que ainda beija a imagem, beija santo. Isso é o cúmulo da ignorância. O Deus das Escrituras hoje mora dentro. Não está preso em nenhuma imagem. O Deus das Escrituras é um Deus que decidiu habitar em você. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então decida hoje a quem você quer servir. Mas como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos. Quantos? Tragam 2 novilhos. Escolham os profetas de Baal um novilho. Cortem-no em pedaços e ponha sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, mas não acenderei o fogo nela. Então, todos invocaram o nome do seu Deus. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é que de fato é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem no primeiro, visto que vocês são muitos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. Clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, fora de si, até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta. Ninguém respondeu. Escute algo. Os profetas de Baal também tinham oferta, mas não tinha altar. Os profetas de Baal também entregavam oferta, mas eles entregaram de qualquer jeito. E mesmo que tivesse altar, não tinha Deus que o respondesse. Porque o Deus de Israel é o Deus que cria todas as coisas para Ele ser exaltado. Não tem como você colocar um discernimento em quem está cru de palavra. Não tem como você colocar um discernimento, eu posso ministrar o que for, mas quem está sem discernimento espiritual nunca vai entender que essa noite Deus está mudando a história de muita gente aqui. A Bíblia continua dizendo: então Elias disse a todo o povo:
aproximem-se de mim. Elias diz o seguinte: olhem para mim, aproximem-se, não perca a visão. Elias fala para o povo o que Jesus falou para Pedro. Fique próximo, porque senão você pode se distrair. Fique próximos, aproximem-se. Jesus olhou para Pedro quando ele estava andando sobre as águas e disse: não tire os olhos de mim, porque qualquer distração pode te fazer afundar. E a Bíblia continua dizendo: o povo aproximou-se e Elias reparou o altar. O altar de Israel estava em ruínas, mas Elias, ele começa a pegar o que era ruínas e começa a criar um altar. Elias começa a criar, alcança, papai. Elias começa a preparar um altar com as 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Altar restaurado, as pedras no seu devido lugar. Só que Elias está no reino do norte. Ok? O reino do norte tem só 10 tribos. Por que botar 12 pedras? Elias sabe que o altar de Deus precisa ser restaurado, porque para a promessa de Deus acontecer, ela precisa estar de acordo com a promessa que Deus liberou. Deus não liberou a promessa para 10 tribos, Deus liberou a promessa para 12 tribos. Todo o povo de Israel seria restaurado, todo o povo de Israel viveria as promessas de Abraão. Por isso que Elias não usa 10 pedras, mas 12, para representar todas as tribos. Por isso que casa dividida não prospera, igreja dividida não avança. Se nós não estivermos com a visão dos céus e daquilo que Deus quer fazer em nós, um lutando para um lado, outro lutando para o outro, dificilmente a gente cresce. Agora, quando nós estamos todos numa mesma visão, vamos avançar, vamos saquear o inferno, vamos avançar. Nós vamos crescer como igreja, nós vamos se tornar relevante, vamos viver as promessas do Senhor, as coisas começam a acontecer.